gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, estamos dando início em mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais este culto, nós vamos ter então uma palavra de oração, já falando com o Senhor Criador, nosso Deus, nosso Pai, pedindo a direção, a bênção e a graça para mais esse trabalho, não é? Oremos todos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nos colocamos em Tua santa presença, agradecidos pela vida, pelas bênçãos, pelas vitórias alcançadas das Tuas santas mãos, Senhor. Pedindo perdão ao Senhor por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, pedindo bênçãos, direção, orientação, para que possamos prosseguir, ó Pai. Abençoa todos os meus irmãos que estarão conectados através deste meio virtual, para que nós todos possamos estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos. E nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos com a Bíblia aberta na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5. E nós leremos aqui uma porção desde o primeiro versículo até o versículo 12, não é? E nós vamos agora então ter a parte de louvores, adoração ao Senhor com os nossos hinos, e que o Senhor possa receber a nossa adoração, e aí daí por diante daremos continuidade então neste culto, né? Vamos cantar todos agora para Deus, louvando, adorando em espírito, em verdade, com a nossa alma, com o nosso coração. Cantemos todos agora. Eterna e doce é do Mestre a voz, chamando-me com amor. De braços abertos te espero, vem, ó vem ao teu Redentor. Cristo me chama, me quer salvar. É só um passo, é só confiar. Todo meu ser te ponho no altar. A
Aceita-me tu, ó Cristo. Tu tens muitas culpas e débil fé, sugere-me o tentador. Eu tudo já fiz, uma voz me diz: confia em teu Salvador. Cristo me chama, me quer salvar. É só um passo, é só confiar. Todo meu ser deponho no altar. Aceita-me tu, ó Cristo. O mundo é falso, perdido e mau, pequeno e frágil sou. Mas Cristo com voz divina me diz: meu filho, eu forças dou. Cristo me chama, me quer salvar. É só um passo, é só confiar. Todo meu ser deponho no altar. Aceita-me tu, ó Cristo. Por ti, ó pecador, meu sangue ali verti, provando amarga dor. Na cruz a minha vida pus, do céu por isso vim. Das trevas te chamei à luz, que fazes tu por mim. Em vão eu não deixei o trono lá na luz, em vão não permutei a glória pela cruz. Por ti deixei no céu meu lar, fui peregrino aqui. Não queiras, pois, desculpas dar, que fazes tu por mim. Imensa foi a dor, a angústia que sofri. Não pode haver maior, a ela sucumbi. Mas mesmo a morte desprezei, pra te salvar assim. Por ti a minha vida dei, que fazes tu por mim. Jesus quer entrar hoje em teu coração.
coração, porque não abres então? Não deixes que nada lhe ocupe o lugar. Oh, que resposta vais dar? Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também, a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Se um passo tu deres pra teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda a treva se esvai, e ele morar em ti vai. Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também, a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Meu Jesus, segue-me, 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 guiar-te-ei a eterna luz. Segue-me, 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 por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri. Segue-me, 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 liberto dos pecados teus. Segue-me, 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 guiar-te-ei aos altos céus. Segue-me, segue-me, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei, mas feia dor teu eu fiquei. Segue-me, 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 em mim tu podes descansar. Segue-me, 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 em teus cuidados me entregar. Segue-me, 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 eu sou teu Deus, teu Salvador. Eu te amo muito, ó pecador. Oh, deixa todo teu temor. Segue-me, segue-me, segue-me.
Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. Que Ele possa receber no trono de sua glória os louvores dos seus filhos, né? E agora nós vamos então para a leitura bíblica, conforme anunciado aqui em Efésios capítulo 5, começando no versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém. Nós chegamos até o versículo 14, não é? Íamos chegar até o 11, mas chegamos até o 14, não é? E então agora, meus irmãos, nós vamos passar para a leitura da mensagem. Nós estamos estudando a mensagem E Não Sabeis, e no último trecho que nós lemos, o profeta irmão Branham estava relatando sobre uma senhora, uma irmã, que escreveu uma carta, mandou uma carta através de um certo portador para pedir aos homens de negócios do Evangelho Completo que suspendessem o irmão Branham das pregações que ele fazia lá em suas convenções, não é? Então vocês se lembram disso, que ele estava falando sobre esse assunto, e ele vai continuar então aqui, e nós vamos continuar a partir do parágrafo 66. Porém, esta mulher, esta metodista, sai às tardes com seu esposo, usa shorts curto, domingo depois da escola dominical, corta seu cabelo, usa batom e até fuma um pouco. Agora, na palavra de Deus, as duas são prostitutas, porém, esta aqui está nua, miserável, desgraçada e cega, e não o sabe. Uma é tão culpada quanto a outra. Lembra-se que ele leu em Apocalipse 3, na era de Laodiceia, né? Está se referindo aqui. Quanto a outra, porque o homem que olha a uma mulher para cobiçá-la, já adulterou com ela em seu coração. Se essa mulher agora, ela diria: agora espere um momento, Sr. Branham, eu quero que entenda que eu não sou uma prostituta. Minha irmã, talvez se fosse levada frente a uma Bíblia, poria suas mãos sobre ela na presença de Deus, jurando que tem sido tão verdadeira para com seu esposo o quanto podia ser.
Ele está dizendo aqui, eu acredito mesmo que a irmã é tão sincera e tão fiel ao seu esposo que colocaria sua mão sobre a Bíblia e juraria fidelidade. Eu acredito nisto, é isso que ele está dizendo aqui, né? Seu corpo pertence a seu esposo, porém sua alma pertence a Deus. Há um espírito mau que a está ungindo. Se não é, então eu lhe posso provar que você está totalmente demente. Quer dizer, porque o corpo, ele disse, o corpo físico da senhora pertence a seu esposo, mas o seu espírito pertence a Deus. Então, se você está agindo dessa forma, dessa maneira, então tem um espírito mau e você está naturalmente cometendo adultério com a palavra, com respeito à palavra, né? Mas aqui no 69 ele continua: que haveria se passado à sua avó se houvesse andado pela rua com esses shorts curtos? Eles a teriam colocado no manicômio. Saiu sem seu vestido. Há algo mal com sua mente. Se era assim, então é assim agora, né? Então, isto atira o mundo à loucura. A coisa inteira está demente e se moveu tão gradualmente que as pessoas nem o sabem. Agora, é ela uma prostituta? Não para o seu esposo. Quer dizer, para o esposo dela, ela é fiel, não é? Ele está perguntando aqui no 71. Agora, é ela uma prostituta? Não para o seu esposo, a quem prometeu seu corpo. Porém, diante de Deus, ela tem um espírito de prostituição sobre ela, que a faz vestir assim. E ela está na era da igreja de Laodiceia e não sabe que faz isso. A inocente mulher não sabe que Deus a julgará como uma prostituta ali. Ali o tem. Leve você isto a ela. Você não pode dizer a ela. Não há nenhuma maneira de levá-lo a ela. A Bíblia diz, então, estão nuas e não o sabem. Se você lhe chamasse uma prostituta, pessoalmente, ela lhe prenderia, se o fizesse. Eu nunca falo de alguém pessoalmente. Eu falo do pecado. Eu não falo esta certa igreja, o senhor fulano de tal, aqui, o reverendo, este ou aquele é um... Não digo a doutrina dessa, a coisa toda junta. Eu não chamo indivíduos, não é o indivíduo, é o sistema em que estão, é o sistema mundial. O irmão George Wright, aqui assentado, ele tem 75 ou 78 anos de idade. Eu penso que... Pensa que você... Se você houvesse ido ver a uma Wright um dia e ali estivesse de shorts curtos, quer dizer, ele estava falando com um irmão de 78 anos e estava falando... Deixa eu prosseguir um pouquinho mais aqui só, né? Valha-me, você nunca haveria, você teria prendido a mulher, você nunca haveria se casado com ela. Foi bom terminar o parágrafo, né? Porque eu tinha pensado nisto, que se ele fosse visitá-la como namorado, como noivo da senhora Wright, e chegasse lá e ela estivesse de short naquele tempo, porque ele pregou isto aqui, em 65, não é? São 55 anos, 56 já, e mais a idade do irmão lá, quando tinha 78, se ele tivesse lá seus 18 ou 20, não é? Então são 100 anos atrás, daqui para nós, de nós 100 anos para trás. Se uma mulher vestisse um tipo de roupa desse,
naturalmente as autoridades aprenderiam por agressão ao pudor, atentado ao pudor, né? Então vamos em frente aqui. Bom, qualquer homem nesse tempo haveria feito a mesma coisa em seu lugar. Bom, se era pecado e incorreto, então é a mesma coisa. Porém, as pessoas têm crescido em loucura. Eles podem até dizer que têm crescido em sociabilidade, não é? Mas eles têm crescido em loucura mesmo. Deixe-me profetizar-lhes algo antes que suceda. O mundo inteiro está crescendo em loucura e será pior e pior e pior. Estou lhes dizendo, será um montão de maníacos e já quase é assim agora. Podem imaginar um homem dirigindo com as luzes apagadas no lado errado da estrada? Ele vai voltar a comentar, ou está comentando novamente, do soldado embriagado que viajou contramão por estar bêbado, não é? Com as luzes apagadas e causou aquele acidente, matando as pessoas, não é? Ao lado errado da estrada, um Rick, um moço jovem que acabava de sair do secundário, matou a um grupo de gente. Aquilo acabou com eles. E o seguinte veio de trás dele e fez o mesmo. Podem imaginar a um homem jovem que pensa algo de si mesmo e sai e se porta dessa maneira? Podem imaginar a uma jovem no florescimento da juventude formosa, bem feita, formada, perfil, rosto, formosa, e o próprio fato de ser ela muito bonita nos mostra que estamos no fim dos tempos. Ora, o que é que ele quer dizer com isso, não é? O fato dela ser muito bonita já mostra que nós estamos no fim dos tempos. Vamos para frente. Ela se tem ido ao caráter mundano, coisas mundanas, e não a formosura da santidade, doçura em sua alma. Eu tenho visto mulheres que por fora não tinham nada de ver nelas, mas fala-lhes alguns minutos, elas são genuínas. Algo que você não pode arrancar delas, vem? A formosura de fora é do diabo. Ele está dizendo aqui no parágrafo 78. A formosura de fora é do diabo. Vejam, os filhos de Caim como entraram nisso. Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e as tomaram como esposas, e Deus nunca lhes perdoou. Lá em Gênesis está escrito isso, não é? Que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e viram que eram belas e tomaram para si mulheres. E ele está dizendo aqui, Deus nunca perdoou esses filhos de Deus por isso, não é? Vejam, quando essas mulheres israelitas, com suas mãos cheias de calo e cabelos compridos, quando aqueles filhos de Deus subiram à terra de Moabe e encontraram aquelas mulheres delicadas, com seus cabelos bem arrumados, fantásticas, muita maquilagem em seus rostos, ou o que chamam isto? E quando esses filhos de Deus viram a essas mulheres belas, um falso profeta disse, somos todos iguais. Se casaram com elas e Deus nunca lhes perdoou, pereceram no deserto, cada um deles morreu ali. Ele está falando aqui sobre o caso de Balaão, quando Balaque chamou Balaão para amaldiçoar os filhos de Israel,
E as moabitas não tinham nada a ver com as israelitas. As israelitas eram assim simples, com mãos cheias de calo, talvez a pele castigada pelo sol, né? Qualquer coisa assim, seus cabelos não tão bem tratados, assim. Então, quando esses rapazes viram as moabitas tão belas, não tinha nada a ver com as mulheres de Israel, eles tomaram as mulheres para si e se casaram, e Deus nunca lhes perdoou por isso. Sem esperança, sem Deus e eternamente perdidos, condenados para sempre, embora houvessem visto a bondade de Deus, embora tivessem tomado da fonte insecável, tomaram da rocha ferida, viram a serpente de metal fazer milagres, vieram do mar sob o batismo de Moisés, haviam visto a mão de Deus, tinham comido da comida dos anjos e feito todas estas coisas, porém entraram em casamento, deixaram que as mulheres os atraíssem e se casaram com elas. Não cometeram adultério, simplesmente se casaram com elas. Deus nunca lhes perdoou. Ele está mostrando uma diferença aqui entre se prostituir com ela e se casar com ela. Eles se uniram com ela oficialmente, casaram-se com elas. Não era apenas um ato de prostituição, de adultério, não. Mas Deus, ele diz aqui, nunca lhes perdoou por isso. Essa é a segunda vez que isso é encontrado. Agora, aqui estamos na terceira vez. Mais enganoso agora do que nunca. Eu sei que isso é duro. E muitas vezes me pergunto, em muitas maneiras, como há de ser? Por que falo tão racional às pessoas? Que faz com que seja assim? Sem dúvida, vejo que, se não fosse Deus ali, não haveria ninguém. Nenhuma mulher se assentaria para me ouvir, mas voltam. Porque há alguém que tem uma âncora de verdade ali, que sabe que é verdade. Ele está dizendo aqui, se isso não fosse Deus, e Deus também não tivesse ninguém que fosse preparado, predestinado para ouvi-lo, ninguém mais voltaria. Nenhuma mulher mais voltaria para ouvi-lo pregar estas coisas. Mas ele disse, elas voltam, porque dentro delas tem uma semente. Ele não falou semente aqui, mas dentro delas tem uma semente que as atrai para a palavra. E não somente elas, é claro, os homens também, não é? Elas sabem que está correto. Agora, vejam o que acontece. Eu sei que isso é duro. É simplesmente como se um doutor lhe desse um remédio e você recusasse a tomá-lo. Não seria culpado o doutor. Se você morresse, isto é como na medicina. Há pessoas que dizem que eu sou um aborrecedor de mulheres. Vê você? Você simplesmente observe a maneira como se portam as mulheres e eu lhes mostrarei onde está a igreja. A moral das mulheres é uma Laodiceia no mundo. Fisicamente, nus, miseráveis, cegos e não sabem. As pessoas, as mulheres do mundo e a igreja estão no mesmo estado. Vejam, o natural tipifica diretamente o espiritual em cada ocasião. Agora, algum dia, nas barras do julgamento, eu sei que não é popular dizê-lo, e se um homem não está ordenado a dizê-lo, melhor é que não o diga. O porquê
está personificando e logo se meterá em muitos aborrecimentos, por certo. Agora vejam, eu atualmente parece que estive lançando um remédio na boca aberta de uma mulher e logo tive a minha mão sobre a boca e ela volta a cuspir cada vez. Que seria se um doutor fizesse isto e um paciente, logo o paciente morresse por recusar o remédio? À beira do juízo, quando todas estas coisas como cortar o cabelo, pôr shorts, o que ele está dizendo aqui é muitíssimo grave, muitíssimo sério, porque se o doutor desse o remédio e o paciente se recusasse a beber e esse paciente morresse, o doutor não teria nenhuma responsabilidade com aquilo. Agora ele está dizendo aqui, agora que nós estamos à beira do juízo, já nos aproximando do juízo, não é? E as pessoas estão recusando a palavra que é o remédio para a alma. Então olha isto aqui, eu estou somente construindo. A hora está aproximando quando vão ver algo suceder, quando vai suceder algo, e todo este fundamento aqui nada mais é do que estar colocando um fundamento para uma pequena e rápida mensagem que fará tremer toda a nação. Ora, tenho criticado as mulheres. Isto tem simplesmente sido colocado aqui em cima para que algo lhe acerte a cabeça. Com isso, mesmo tratando de dizer-lhes qual é o bem, eu tenho minha mão assim embaixo, perto da boca, cospem fora. Ele está fazendo aquele quadro do médico tentando fazer a pessoa beber o remédio, não é? Cospem fora, então quem pode culpar o doutor? Como vão dizer no dia de juízo, quando as mesmas vozes que têm gritado contra isso tocarão o disco outra vez na cara das pessoas? Então, como vão escapar disso? Cospe por entre seus dedos, lançam mais e sacodem as cabeças e retiram-se e voltam. Não façam isto. Sem dúvida você volta e eles tornam a se esvaziar outra vez. Então, quem é o culpado? Não é o doutor, não é o remédio, é a atitude da pessoa. Isto é exatamente. Será um dia horrível, um dia destes, quando esta geração adúltera e pecaminosa se puser de pé diante de Deus Todo-Poderoso, assim como vejo meus anos se deslizarem, meus ombros inclinarem-se, e eu sei, 30 anos aqui nesta plataforma, sim, 33 anos aqui no campo, esta é uma longa vida, são 33 anos de serviço, só tenho um pesar, e isso é não ter 133 anos nisso. Pois esta será a última oportunidade que eu terei enquanto aqui mortal pregar o Evangelho. Que Deus me ajude a estar de pé tão verdadeiro, verdadeiro como pode ser a palavra, dizer assim como ele o disse. Que causou a mulher metodista, como poderia fazê-la entender? Aqui está ela, nesta era da igreja de Laodiceia. Que Laodiceia é um nome de mulher, não é? E o próprio nome Laodiceia significa mulher, né? Também.
Agora, tomaremos a mulher pentecostal. Ela não põe shorts, maquilagem ou corta o cabelo, porém ela se põe a observar a mulher metodista. Deixa eu parar um pouco aqui, hein? Agora, me permitam, por favor. Ele falou isso em 1965, há 50 anos atrás, mas agora as pentecostais também fazem isto, não é? Isso é certo, isso é verdade, porque está nu e patente diante dos olhos de qualquer pessoa. Aquelas que vão nas igrejas pentecostais, claro que com raras exceções, mas também fazem isto agora. Naquele tempo ele disse, não faziam, não é? Mas elas veem as mulheres metodistas, diz, olha, essa mulher faz isso e aquilo outro, diz que a mulher não usa short, porém ela diz, ela com o cabelo curto, quanto mais alto está você em Deus, a coisa mais se vê pecaminosa. Então, às vezes, em oração, você se põe a imaginar quando o Espírito Santo levanta a gente a uma esfera. Então, a coisa toda parece um caos. Então, quando volta a descer, parece que você para as pessoas, você é um palhaço, que a gente não é nada mais que um sarcástico, um imbecil, porque você está assim como um velho mentecapto. Mentecapto é ruim da cabeça, não é? É como um velho mentecapto, e todo o tempo repreendendo as pessoas, porém se a gente sobe a essa esfera alguma vez, subir quer dizer um pouco mais alto no espírito, no nível espiritual, né? Alguma vez, quando a gente pode estar na presença de Deus, não através da emoção, porém através do verdadeiro levantamento do Espírito Santo. A coisa inteira está escrita, Icabode. A glória do Senhor tem se passado de toda a equipe denominacional. Isto é verdade. Não há nenhuma delas que esteja correta. Deixa eu parar um pouquinho aqui, não é? Porque nós estamos no estudo da mensagem, estamos no parágrafo 96 agora. Ele diz que a coisa inteira está, assim, acabada, não é? Em outras palavras, ele disse Icabode, não é? Alguém poderia me perguntar, mas pastor, então quer dizer que na vossa igreja não tem nenhuma pessoa que faça esse tipo de coisas, não é? Se você fizer essa pergunta, é uma boa pergunta, e toda boa pergunta tem que ter uma boa resposta. Eu vou dizer o seguinte, na nossa igreja ensina-se estas coisas do mesmo jeito que o profeta Irmão Branham ensinava lá no seu dia. E ele disse que mesmo assim as pessoas continuavam fazendo as coisas erradas. Então, se alguém fizer isto, né, para responder a pergunta, o que importa para nós é que a palavra está sendo pregada lá. Porque todo grupo de crentes tem 3 classes de crentes. Tem o crente verdadeiro, o crente incrédulo e o crente manufaturado, não é? Então, é bom que se frise isto aí, porque alguém pode formular essa pergunta, quer dizer que todas as igrejas são erradas, somente a vossa que é a certa, né? Nesse aspecto, em relação às pessoas são todas iguais. Seres humanos são todos da mesma massa. Agora, a diferença é onde se prega a verdade e onde não se pode pregar a verdade. Porque tem igreja que, se pregar isso aqui, o pastor vai ser chamado na secretaria pela junta administrativa ali e ele vai ter que se comprometer a não falar mais isso, ou então ele será despedido. Não é? Agora, na nossa igreja, ninguém despede o pastor que diga essas verdades. A diferença é essa. Agora, se alguém fizer, então é como a pessoa que não quer tomar o remédio e depois cospe o remédio fora. A responsabilidade é dela, não é do pregador. O pregador precisa falar a verdade, não é?
E é isto aqui. 96. Agora, deixem-me determinar-lhes um círculo pequeno. Se tivesse um quadro, quero que observem bem, vou fazer um círculo assim. Agora, vou fazer outro círculo dentro. Um círculo maior, um menor dentro. Dentro desse outro. E são 2. Então, vou fazer outro círculo dentro desse. São 3 círculos. 3 círculos. Agora, esse é você, esse é Deus. Deus numa trindade é um, e sem uma trindade não é ele. Deus não pode ser manifestado de nenhuma outra maneira. Tampouco você pode ser manifestado sem ser pessoa trina. Outro ponto que eu preciso parar também, não é? Aqui. Uma vez, um irmão veio até a igreja, me procurou e disse que não mais congregaria na mensagem porque o profeta cria na Trindade, né? Agora aqui foi um bom ponto para nós comentarmos um pouquinho isto, né? Então, a diferença, me desculpem, desculpa, a diferença é o seguinte: trindade de pessoas e trindade de ofícios. Essa é a diferença. Então ele disse, Deus não poderia ser Deus se não fosse assim. 3 círculos, né? Um maior, um menor e um menor. E ele disse, você também não seria uma pessoa se não fosse assim, porque você também é uma pessoa trina. Nós todos somos uma pessoa trina. Mas eu sou um ser, um indivíduo. Você também, não é? Mas nós somos trinos. Então vamos aqui, só dar uma clareada nisto, né? Trina, que é você. Esse é o corpo, o espírito e alma. Sem um deles não está completo. Veem? Se vocês não tivessem alma, não seriam nada. Se você não tivesse espírito, não seriam nada. Se não tivesse corpo, não seriam. Um espírito não é um corpo. Assim, Deus é completo na tríplice unidade de um ser, não na unidade tríplice de seres. Aí está a diferença. Deus não é 3 seres, mas é uma unidade tríplice de um ser, não é? Então, é isso que nós somos também. Então, vamos em frente aqui. Mas, sim, um ser numa tríplice unidade. Pai, Filho e Espírito Santo são um verdadeiro Deus manifestado. Deus, observem aqui, somente espere. Eu creio que li isto há poucos momentos atrás. Ouçam isto. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Deus é o Criador, e como foi ele criado? Quer dizer, se ele é o Criador, como é que ele poderia ter sido criado por alguém, não é? Mas ele está lendo aqui então as características, não é? Eu vou reler aqui, essa parte aqui, né? Mais um pouquinho, aqui, deixa eu ver aqui. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Deus é o Criador. E como foi ele criado? Mas este é o princípio da criação de Deus, quando Deus, o Espírito, foi criado em forma de homem. Entenderam? Não é? Quer dizer, quando Deus foi criado como ser humano, não é? Na forma de homem, aquilo era Deus sendo criado, Deus o Criador, ele mesmo se tornando uma criação. Deus, quem fez o barro, fez o cálcio e fez
o potássio, a luz cósmica, o petróleo, juntou tudo e criou a si mesmo no princípio da criação de Deus. O amém, o final. Amém significa assim seja, o final de Deus, quando Deus completou em sua criação. Agora, como foi isto? Nenhum homem tinha visto a Deus em tempo algum, mas o unigênito do Pai o fez conhecer. Entendem isso? Quer dizer, Deus não podia ser visto, nunca tinha sido visto e não poderia ser visto por ninguém. Então, quando essa criação foi criada, Deus criado aqui como ser humano, aí o homem, o ser humano, poderia vê-lo como viu, não é? Parágrafo 99. Digamos só um momento, não tenham pressa. Vamos voltar a Colossenses só por um minuto. Aconteceu de vir essa escritura em minha mente. Vamos voltar a Colossenses. E eu creio que é o primeiro capítulo. Terei que ver, porque não é premeditado. Assim como era quando era um pregador jovem, podia lembrar das coisas num instante. Porém, ao envelhecer, não posso. Vamos começar com o verso 9, eu creio. Por esta razão, Paulo, falando-lhes acerca de Cristo, aos Colossenses, quem era ele? Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradecendo-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transformou para o reino de seu Filho, do seu Filho, do seu amor. Ou melhor, o reino do Filho do seu amor. Aqui estamos chegando, observem, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível. Captaram? Verso 15, Colossenses 1,15. O primogênito de toda a criação. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 15, né? Olha aqui, Jesus foi o primogênito de toda a criação. Amém. Ele quem? O primogênito de toda a criação, quer seja anjo, quer seja o que for, ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas criadas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, seja o que for, nenhum outro ser. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Seja Pai, Filho, Espírito Santo, seja o que for, e ele é antes de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Mais um parágrafo aqui, 101. Antes de todas as coisas que estão nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, qualquer coisa
Este Filho de Deus era antes de todas as coisas. É isso certo? Não me interessa o que fossem domínios, reinos, fosse o que fosse, tronos celestiais, reinados, seja o que fosse. O grande reino sobrenatural, mais além na eternidade, onde estava eu, o que fosse, anjos, deuses, seja o que fosse, ele é antes de todas as coisas. Amém. Não o podem ver? Ele era antes de todas as coisas e foram criadas por ele. Ele, agora, o verso 17, e ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus seja louvado através da nossa compreensão, do nosso amém. Quando você diz amém, você está concordando com a palavra de Deus, não é? Nós vamos parar por aqui, não é? E chegamos ao parágrafo 101 e vamos agora parar, vamos orar, não é? Agora, pedir a bênção de Deus, a graça do Senhor e agradecer também por tudo, não é? Senhor Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, teu santo e amado Filho, nós agradecemos. Senhor Deus, nós ficamos tão agradecidos ao Senhor por ter nos mandado um profeta para nos ensinar estas verdades, para nos mostrar, Senhor, esses mistérios ocultos na palavra, meu Pai amado. E nós agradecemos ao Senhor e agora nós estamos pedindo a bênção do Senhor em favor de todos os nossos irmãos, porque depois que nós ouvimos a palavra, a fé vem no nosso coração. Está escrito que a fé vem pelo ouvir. Então alguém que está enfermo, está aflito, problemático, com problemas insolúveis em suas vidas, triste, amargurado, abatido, angustiado por algum motivo, doente, desempregado, qualquer coisa que esteja tirando a paz dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor. Nós pedimos misericórdia do Senhor agora em favor de cada um. Ajuda os teus filhos, dá vitória ao teu povo, que o Espírito Santo abra a mente, o coração de cada um e desça na alma de cada um, Senhor. Nós pedimos tudo isto humildemente e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, não se esqueçam que nós estamos publicando os nossos cultos virtuais todas as terças-feiras e sábados no horário das 18 horas e 45 minutos. 18h45, todas as terças e sábados, né? Nas nossas igrejas nós não estamos tendo ainda cultos presenciais enquanto perdurar a fase emergencial. Mas nós estamos sendo alimentados pela palavra aqui através desses cultos virtuais, né? E também não esqueçam de clicar no gostei, assim no sinal de joia ali. Também inscreva-se no canal e também ative o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos quando eles são publicados, né? Aí na descrição estão descritos todos os endereços das nossas igrejas, cultos e horários e tudo mais. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e voltem então a estar conosco em nossa próxima programação. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.